Olá pessoal, bem-vindo a Métodos e Truques. Eu, José Alberto da Costa, estarei convosco durante todo o nosso curso de circuitos elétricos. Para a nossa primeira aula, eu trouxe corrente, tensão e resistência elétrica, que são os princípios básicos que a gente precisa conhecer para começar a estudar circuitos elétricos. Mas antes de começarmos com a nossa aula, eu peço a você que está aí do outro lado que se inscreva no canal. Deixa o seu like, ative o sininho de notificações e compartilha. Sem mais demora, vamos ao assunto. Corrente elétrica, como nosso primeiro ponto. Corrente elétrica é a quantidade de eletrões que circula no condutor num determinado tempo. Para melhor compreensão, exemplifiquemos. Temos um condutor. E neste mesmo condutor, há circulação livre de eletrões. E estes mesmos eletrões têm um sentido. Sentido este que está relacionado com a tensão aplicada. E é errado pensar que esses eletrões estão se movendo em linha reta, pois eles se movem aleatoriamente. Como um todo, partindo de um ponto A a um ponto B. E se eu pegar um fio e adotar um certo tempo, e nesse tempo eu quiser saber a quantidade de eletrões que passam nesse fio, eu terei coulombo por segundo. Mas olha aqui, coulombo não é número de eletrões, pois coulombo é carga elétrica. Carga elétrica. Mas a carga elétrica é proporcional ao número de eletrões. É proporcional ao número de eletrões. E certa quantidade de eletrões é igual a um coulombo. Então, basicamente, isto é quantidade de eletrões que circula num certo tempo. E se em um segundo circular um coulombo, ou em um segundo circular certa quantidade de eletrões, eu terei um coulombo por segundo. E um coulombo por segundo é chamado de ampere. E a nossa corrente elétrica é medida em ampere. A nossa corrente elétrica é medida em ampere. Nosso segundo ponto, temos tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força ou impulso que faz com que os eletrões se movimentam dentro de um condutor. Conseguimos perceber? A tensão elétrica é a quantidade, ou melhor, é a força ou o impulso que faz com que os eletrões se movem dentro de um condutor. Como conclusão, temos: quanto maior for a nossa tensão aplicada, maior será a quantidade de eletrões a circular dentro de um condutor. Mas por que não circularão infinitos eletrões? Daí surge o nosso terceiro ponto, senhor resistência. Vejamos que, no princípio eu falei que os eletrões estão circulando livremente dentro deste condutor.
E se porventura eu colocar aqui uma resistência, o que acontece? Os elétrons que outrora estavam circular livremente, deixarão de circular livremente. Então eles procurarão caminho mais simples para eles poderem circular. Daí surge o conceito da nossa resistência. Resistência se opõe à passagem livre de eletrons. Essa foi a nossa primeira aula. Estudamos corrente, tensão e resistência. Esperamos por vocês numa outra aula em que relacionaremos corrente, tensão e resistência a partir da lei de Ohm. Voltaremos. Antes que sinta saudade de nós, eu, José Alberto da Costa, métodos e truque e fui.